Malutinho foi por conta das chuvas, que a luta da população... Não. Gente que vinha do interior. As invasões. Isso. Aí ocuparam uma área que era vazia, né? No fundo da Fazenda Grande. Era uma área mesmo de coisa. Aí, naquele tempo era Roberto Santos, o governador, e Jorge Age, o prefeito. Né? Como pipocavam em todo quanto é canto estas invasões, aí começaram a endurecer. E teve esta do Marotinho que a prefeitura disse não. E mandou os policiais e uma coisa os funcionários da prefeitura, eram mais de 300 policiais que cercaram toda a área. Aí Paulo juntou todos os profissionais liberais que ele conhecia. Tinha a Ordem dos Arquitetos, tinha o pessoal do SEAS, Dom Timóteo, Dom Avelar. Foi pegar Dom Avelar e não foi preso naquela época porque ele chegou lá com Dom Avelar. Né? Aí a luta foi tão bonita, tão forte, que a prefeitura, porque saiu em todos os jornais do Brasil inteiro, né? A Folha de São Paulo, o Estadão, tudo era Então, teve uma repercussão muito grande, né? Em todos os jornais, etc. E aí foram obrigados. Aí que deram o terreno, disse aqui não pode, porque era uma reintegração de posse de alguém que começou a ver talvez que era terreno imobiliário e coisa, né? E deram um novo Marotinho, que era a estrada velha do aeroporto, que naquele tempo não tinha paralela, a gente ia por esta. E lá era mesmo mato. Chegou lá o pessoal e com os caminhões e coisas, né, levando as poucas coisas que conseguiam levar. E foi um recomeço E Paulo, toda semana a gente ia lá no Marotinho. Né? Aí Paulo também acompanhava e justamente porque se tornou um símbolo, ele insistiu com a gente, para não cancelar a história, de manter o nome Marotinho. Aí vinham as assistentes sociais mandadas pelo governo, né? Dizia, não, vamos trocar o nome, porque o Marotinho é uma lembrança ruim para vocês, a gente chama Nova Esperança. Não. Aqui a gente chama Novo Marotinho, porque foi um momento de luta que a gente se organizou. E ali também Paulo ajudamos e coisa iniciamos mutirões para construir o embrião de casa. Aí se juntava 5 ou 6 famílias e construíam um embrião mesmo. Era e Paulo fazia o boletim, né, coisas explicando, e a gente fazia e discutia e coisas, etc. Né? Então, a gente fornecia o material para construir 3 metros por 3 e um banheiro, e cobrir. E depois cada um fazia. Né? Mas você recebia isto só se você se envolvia, que você devia construir todas as casas, daquele grupo, todas as casas em mutirão, e uma destas era a tua. Né?
Aí foi também muito bonita a luta do Marotinho. E lá que a gente já conhecia Gino, que naquele tempo era com os pequenos irmãos de Charles de Foucault. E frequentava lá a coisa. Aí depois ele saiu da congregação, se casou e disse a Paulo, eu queria trabalhar em um lugar. E Paulo disse, olha, eu estou indo para Camaçari. E fica difícil de Camaçari vir no Marotinho. Então o Gino decidiu e foi morar lá no Marotinho. E continuou. Ele foi morar lá? Sim, o Gino, os filhos dele cresceram lá no Novo Marotinho. E quem deu continuidade ao trabalho nosso foi Gino, com Marilda. Renzo partilhava com vocês essa experiência dele? Renzo era com Paulo. Renzo e Paulo eram tão diferentes, mas um completava o outro. Era mesmo até o final, até o final. Para Renzo, a morte de Paulo foi uma coisa muito dolorosa, ele sofreu muito, né? E tudo que também depois que a gente saiu de Fazenda Grande, que a gente veio aqui, mas a gente sempre se encontrava com o Renzo. Renzo continuou sempre junto com a gente. E qualquer coisa, tanto que Paulo fazia ou que Renzo fazia, se consultavam os dois. Adélia, no livro que Emiliano escreve sobre Renzo, ele fala de alguns momentos que dentro da própria paróquia Sim. eles acolheram pessoas Sim. que presos políticos ou perseguidos políticos. Você tem memória de alguma coisa disso? Sim. Quem foi também hóspede lá na Escola 1º de Maio, na casa da gente, foi Jacques Wagner, que fugiu de um padre lá de Rio de Janeiro. Aí ele precisava fugir como clandestino, então encaminhou aqui. E a gente acolheu ele. E a gente depois entrou também em um grupo, né? Onde a gente usava o nome Frio. E lá na Fazenda Grande, na Escola 1º de Maio, tinha a escola, que era um galpão e coisa era só um galpão, porque era de operários, de coisa. E ao lado tinha a Casa das Irmãs. E no fundo tinha uma espécie de pequena secretaria, vamos dizer, né? E ali a gente tinha um mimeógrafo. Primeiro era aquele manual, depois veio clandestino, um elétrico, veio da Itália, dentro também de malas de freiras e coisas, etc. E a gente fazia todo o material. Tinha uma revista e tinha um boletim, né? Luta de classe. E era feito lá na Fazenda Grande, com os estêncios e coisa, com estilete, com coisa. Depois, não, este era mesmo tudo feito com estilete, batido na máquina e coisa, né? E a gente guardava, empaginava de noite, prestando atenção se sentia barulho, coisa, etc. E depois guardava, tinha um pequeno jardim e coisa, e a gente tinha feito uma coisa de planta e guardava dentro do saco plástico as matrizes. E este material era feito tudo aqui para depois ser, não era grupos pequenos, para ser os companheiros e coisas, várias células e coisas, eram um pouco em todo o Brasil. E quem ia levar? Era a gente.
de ônibus, de buzu, né? Com as malas cheias de luta de classe. Era, a gente, eu acho que a ousadia da gente às vezes era até ingenuidade os encontros que fazia o comitê político da organização. Era Paulo que organizava sempre, porque ele organizava oficialmente aonde? Na casa dos jesuítas, na casa dos franciscanos, na coisa né? E aparentemente era o encontro de animadores, formadores de comunidade, catequistas e coisas. A gente tinha lá todos os materiais e coisas que se sentia a polícia chegar e coisas, etc. Era... Mas era encontro de que grupo? De grupo político, assim? Sim, sim. Era MRP, me parece. Movimento Revolucionário Popular. Mas o Paulo também participava disso. Sim. Ele era sempre do comitê político.